que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Que bom estar com vocês mais uma vez para continuarmos a estudar a Bíblia Sagrada, a estudar temas importantes para a nossa vida cristã, para o relacionamento com Deus. No último estudo, nós vimos a importância da fidelidade até quando tudo dá certo. Muitas pessoas imaginam que quando as coisas vão bem, a tendência é nos esquecer de Deus. E essa é uma possibilidade. Como também, quando as coisas vão mal, nós temos a possibilidade de nos esquecer de Deus, de nos revoltar. E nós estudamos um pouco da história de José, que ele reconhecia, ele entendia que tudo aquilo que ele havia passado e onde ele havia chegado, no governo do Egito, a principal nação da época, ele entendia que tudo fazia parte do plano de Deus. Ele se sentia um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os seus familiares, para abençoar a nação e abençoar todos os vizinhos, que num período de fome e de seca tinham um alimento ali no Egito.
Agora, hoje, nós vamos estudar um pouquinho como devemos reagir e como devemos agir quando as coisas não vão bem. Muitos perguntam, será que estou sendo amaldiçoado por Deus? As coisas têm dado errado em minha vida, não tenho saúde, não tenho emprego, tudo que eu faço não prospera. Será que Deus está zangado comigo? E a palavra de Deus vai nos ensinar como devemos reagir e como precisamos entender os planos de Deus, mesmo quando as coisas dão errado. Você é o nosso convidado especial para nesta noite abrir a sua Bíblia lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 até o 18. Esse é o texto que estaremos estudando essa noite. Mas antes de estudar o texto, vamos curvar a nossa fronte e vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, em nome de Cristo Jesus, lhe agradecemos pela oportunidade que temos em ouvir a tua voz, em abrir a Bíblia Sagrada, aprender de ti, tomar decisões e ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Venha abençoar a todos aqueles que nos acompanham, para que o teu bom e santo Espírito toque o coração de cada um deles também. Isto lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, então vamos abrir a Bíblia lá em Daniel, no capítulo 3, o versículo 16, mas vou contextualizar um pouquinho dessa história. Vocês conhecem o livro de Daniel, ele é um livro do Antigo Testamento. Daniel faz parte dos profetas maiores, e Daniel era um jovem que foi levado cativo da Babilônia, no cerco ali de Jerusalém, quando Nabucodonosor, a Babilônia, conquistou todo Judá. Então este jovem Daniel, ele foi levado cativo até a Babilônia, só que ele não foi levado só. Muitos jovens, muitos nobres, príncipes daquela época, e muitos povos, muito dentre os povos de Israel, foram levados cativos também até a Babilônia. Mas Daniel, ele foi acompanhado de 3 amigos, que talvez você se lembre do nome. É uma história conhecida. E os 3 amigos de Daniel se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam esse nome na Babilônia, nomes referentes à divindade pagã dos deuses ali babilônicos. Ao receberem esses nomes, eles não se esqueceram quem era o seu verdadeiro Deus. Mesmo recebendo nomes pagãos, mesmo estando em uma terra distante, mesmo tendo sido levados como escravos, eles sabiam quem eles representavam. E eles demonstravam confiança em todos os momentos. A história de Daniel e seus 3 amigos, ela já é muito bonita no primeiro capítulo de Daniel. Você se lembra que assim que eles chegaram ali na corte, no palácio de Nabucodonosor, todos os sábios recebiam uma comida especial. Mas aquela não era a dieta que Deus havia passado para eles. Não eram os alimentos que eles deveriam estar consumindo. E eles fazem uma prova com Deus. Eles fazem uma prova de fé também com aquele que estava cuidando deles. E eles fizeram um combinado. Por 10 dias, dá-nos apenas água e o bom alimento, que seriam os vegetais e sementes. E se daqui 10 dias nós não estivermos bem, então comeremos a comida de Nabucodonosor, a comida da Babilônia. Mas nós sabemos qual foi o resultado. No final de 10 dias, eles eram muito mais aparentes, muito mais sábios do que todos os outros jovens que estavam recebendo a comida do rei. Pois bem, aqueles jovens foram educados e desde a sua infância eles sabiam que o Deus de Israel é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que tudo pode. Ainda que venhamos passar por circunstâncias adversas, devemos confiar em nosso Deus. Só que a história desses 3 amigos de Daniel não termina aí. E o texto diz que Nabucodonosor teve um sonho, e da mesma forma que estudamos com José na última lição, em que José interpretou o sonho do faraó, Daniel também, iluminado por Deus, ele interpreta o sonho que Nabucodonosor teve. E vocês se lembram, o sonho que Nabucodonosor teve foi de uma grande estátua, uma estátua dividida em partes. A cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E Nabucodonosor teve um sonho, mas além de não entender o significado do sonho, Nabucodonosor não se lembrava do que contava o sonho. Foi então que ele chama os sábios. Mas os sábios babilônicos não poderiam interpretar o sonho se eles não soubessem o que o rei sonhou. Foi então que, nervoso, Nabucodonosor então faz um decreto de morte. E neste momento Daniel fica sabendo
daquilo que aconteceu. E ele pede uma entrevista, um momento para estar com o rei. E ele ora a Deus. E Deus revela o sonho de Nabucodonosor. E quando Daniel está na presença do rei, ele traz todo o relato do sonho e a sua interpretação. Ou seja, a cabeça dessa estátua, feita de ouro, és tu, Nabucodonosor, representando o reino babilônico. O peitoral de prata significa um reino inferior ao seu, mas que virá depois de ti. Depois a cintura de bronze, da mesma forma, as pernas, um reino inferior ainda, e os pés de barro e ferro, reinos que não irão se unir novamente. Reinos divididos, reinos separados. E o sonho não terminava aí. Nabucodonosor sonhou que uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos. E esta pedra atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua, e ela tomou toda a superfície da terra. E esta pedra representa o reino de Deus, o reino de Cristo, que é um reino eterno. E nós temos a esperança de que muito em breve veremos Cristo Jesus nas nuvens dos céus. E o reino de Cristo será eterno. Pois bem, tendo a revelação do sonho, Nabucodonosor agradeceu ao Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, por ter trazido a revelação do sonho. E ele, então, manda construir uma estátua. Não entendendo os propósitos de Deus, não entendendo que o Deus verdadeiro, nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem de escultura, Nabucodonosor, então, manda construir uma estátua. E foi nesse contexto que nós encontramos os amigos de Daniel, mais uma vez, provando a sua fé. E olha o que o texto nos diz. Versículo 16 do capítulo 3 de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército arremessassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Pois bem, Nabucodonosor manda construir uma estátua e dá uma ordem que todos deveriam se curvar diante da estátua. Os 3 amigos de Daniel não se curvaram, lembrando do segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura, e nem lhes dará culto. Tendo isso, essa fidelidade bem guardada em seu coração, eles jamais poderiam se curvar diante de uma divindade que não fosse o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Foi nesse contexto em que Nabucodonosor chama esses 3 jovens e faz então a sentença. A sentença do julgamento seria o seguinte: se vocês não se curvarem, vou dar mais uma chance a vocês, mas se vocês não se curvarem, eu irei atirar vocês na fornalha de fogo ardente. A fornalha era um método de execução. Eram fornalhas onde eles faziam tijolos e utilizavam estas mesmas fornalhas para arremessar ali dentro daquela fornalha em chamas aqueles que eram considerados inimigos do rei. Foi neste contexto, então, que nós vemos a beleza dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já parou para pensar que eles estavam longe da terra deles? Eles foram levados como escravos para a Babilônia. E ali, como escravos, distante dos familiares, distante da terra natal, eles não haviam se esquecido quem era o seu Deus. Agora eles estavam passando por um momento de decreto de morte. Se você acha que na sua vida as coisas estão dando errado, você já parou para pensar no que os 3 amigos de Daniel estavam passando? Não tinham casa, não tinham os seus familiares, levados cativos como prisioneiros e escravos para a Babilônia, mas ainda assim eles tinham plena confiança em Deus. Se você acha que as coisas estão dando errado na sua vida, lembrem-se de que Deus está no controle. Ainda quando tudo vai mal, nós precisamos ser fiéis a Deus. E quando eu digo ser fiel, é exatamente confiar na providência divina. É confiar de que Deus está no controle e Ele está cuidando de cada detalhe e de que fomos criados para a eternidade.
ainda que neste mundo possamos sofrer as consequências do pecado, ainda que neste mundo nós possamos ser injustiçados, traídos, ainda que neste mundo possamos passar por privações, doença, ainda assim nós temos um Deus que nos amou e morreu em nosso lugar. E essa era a consciência dos 3 amigos de Daniel, essa era a certeza, a fé que eles tinham. E eles sabiam que nada os faria abandonar a Deus, porque Deus jamais os abandonaria. E a resposta dada a Nabucodonosor é muito bonita e nos mostra o princípio de que fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Nós somos fiéis a Deus quando tudo vai bem, mas também devemos ser fiéis a Deus quando tudo vai mal. E a resposta nos impressiona. E a consciência, a teologia que estava na mente deles era muito clara de que, independente da ação de Deus, a nossa resposta precisa sempre ser de fidelidade. E não é porque somos fiéis que as coisas vão dar tudo certo. E não é porque as pessoas são infiéis que as coisas dão errada na vida delas também. Falando sobre esse assunto, Jesus diz que Deus é amor. E por Deus ser amor, é que Ele derrama a chuva e o sol, faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. As nossas ações não mudam o caráter de Deus. Deus é amor. E este caráter eterno, este caráter bem estruturado de Deus, é aquilo que nos faz também entender de que ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum. E a resposta, a consciência deles foi a seguinte: olha, rei, versículo 16, voltando ali. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Eles já sabiam qual seria o procedimento deles, eles não precisavam de mais uma chance para pecar contra Deus. Nada neste mundo deve nos fazer pecar contra o nosso Senhor. Versículo 17, eles responderam: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Consciência do poder de Deus. Deus é aquele que pode conceder emprego ao desempregado. Deus é aquele que pode conceder saúde a quem está doente. Deus é aquele que pode trazer alegria ao que está triste. Esse é o Deus verdadeiro. Mas olha como eles dizem: e Ele nos livrará das tuas mãos. Versículo 18. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A fidelidade daqueles 3 jovens não dependia de Deus fazer as coisas dar certo na vida deles. A fidelidade daqueles jovens não dependiam das circunstâncias, pois eles tinham certeza e convicção de que o Deus deles era o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que criou os céus e a terra, e que prometeu que muito em breve voltará nas nuvens dos céus, e Ele tem um reino para todos aqueles que são fiéis, independente das circunstâncias. O reino de Deus é para aqueles que são fiéis quando tudo dá certo, e o reino de Deus também é para os fiéis, mesmo quando tudo dá errado. Se fosse hoje, talvez a resposta dos 3 amigos de Daniel seria o seguinte: ainda que eu continue procurando um emprego, ainda que eu não ache, eu não vou pecar contra Deus. Ainda que eu não tenha cura pela qual eu tanto oro, ainda assim não vou blasfemar contra Deus. Ainda que as coisas não aconteçam como eu planejo, ainda assim Deus será o meu Deus. E este é o apelo que eu gostaria de fazer para vocês. Ainda que as coisas estejam dando errado, saibam de que Deus está no controle da sua vida. E ainda que as coisas continuem dando errado, saiba que muito em breve nós teremos um novo céu e a nova terra. E o texto que eu gostaria de ler com vocês neste momento de apelo é o texto que está em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 4, é um texto muito conhecido, e ele é o complemento exatamente da fé dos 3 amigos de Daniel, que é a mesma fé que você tem. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não podemos perder a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E o versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse nos diz: e ele quem? Cristo Jesus, depois que ele descer com a cidade santa, Nova Jerusalém, do céu, da parte de Deus, diz que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima.
E a partir desse momento, da cidade santa, da Nova Jerusalém, quando descer do céu, depois do milênio, não haverá mais a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Ainda que seus planos não se realizem, ainda que os seus desejos não venham ser concretizados, Deus continua sendo Deus. Ainda que lágrimas continuem correndo em sua face, Deus continua sendo Deus. E o texto bíblico nos diz que um dia Deus vai limpar esta lágrima. Um dia Deus vai dar as respostas para as perguntas que parecem não ter resposta hoje. Um dia Deus vai abraçar aquele que se sente só. Um dia Deus fará justiça para todos aqueles que se sentem injustiçados. Um dia Deus fará nova todas as coisas. E esse dia é muito próximo, esse dia está muito perto. Este é o dia da visão que Nabucodonosor teve, em que Daniel revelou, antes da construção da estátua para a idolatria, de um reino eterno, que é o reino de Cristo Jesus. Aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mãos e que atingiu o pé da estátua, que é o período profético em que vivemos, é o reino de Cristo Jesus. Meus queridos, o reino deste mundo vai passar. E as coisas ruins deste mundo vão acabar. E nós precisamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe de orar, mesmo aparentemente Deus falando não. Porque o não de Deus é o melhor para nós. Porque Deus sabe todas as coisas. Continue estudando a palavra de Deus, mesmo quando você se sente sozinho. Pois é na palavra de Deus que nós encontramos o consolo, a esperança e a certeza da companhia do nosso Criador. Que Deus te abençoe ricamente. Saiba que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que os nossos. Confie, persevere, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que possamos viver a esperança do breve retorno de Cristo Jesus. Quando então aqueles que foram fiéis no muito e no pouco poderão declarar: este é o Senhor, o qual aguardávamos. Você quer ser fiel a Deus? Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E no muito ou no pouco, você sentirá o abraço de Cristo Jesus. Você terá a certeza da salvação em Cristo Jesus. E a esperança vai raiar em seu semblante. As pessoas vão ver que você não vive para este mundo, mas você vive para a pátria celestial. Vamos orar? Curve sua fronte neste momento e vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Cristo Jesus, lhe agradecemos pela esperança do teu breve retorno. Lhe agradecemos porque mesmo em um mundo de pecado, quando as coisas dão errada, quando muitas vezes nos sentimos sozinhos, ainda assim sabemos que o Senhor nos ama. As coisas ruins deste mundo não são maldições de Deus, mas é a consequência natural do pecado, ou seja, da ausência de Deus. Mas ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque sabemos que o nosso bom pastor está nos acompanhando. Ainda que estejamos no leito de dor, ainda que estejamos passando por privações financeiras, ainda que estejamos passando por dificuldades emocionais, sabemos que o nosso Redentor vive e que muito em breve virá nas nuvens dos céus. Senhor nosso Deus, Tu nos fez a promessa de que os Teus filhos jamais passariam fome e nem iriam mendigar o pão. E é com esta certeza que nós vivemos cada dia, mesmo quando as coisas não vão bem, uma certeza nós temos, é de que temos o Teu cuidado a cada dia. Que o Senhor enviará anjos através de pessoas para auxiliar e para ajudar aqueles que tanto necessitam. Mas que nada venha nos fazer nos curvar diante das estátuas deste mundo. Que nada venha nos fazer pecar contra Ti, só porque não temos enxergado uma luz no final do túnel. Pois nós sabemos que esta luz deve estar em nosso coração. Sabemos que a nossa esperança deve brotar onde habita Cristo Jesus. E pedimos que o Senhor venha habitar em nosso coração. Abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor.
Tô tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado